Gostaria que você abrisse no livro do Evangelho, no Evangelho de João, João capítulo 3. O Evangelho de João, capítulo 3. E eu já adianto para você que, para mim, é muito difícil pregar nos evangelhos. Parece muito simples. E a gente precisa de orientação de Deus para a gente entender. É evidente que a gente está falando de uma literatura. É um texto escrito, então a gente precisa entender o texto. Se a gente não entende o texto, fica difícil até a gente compreender o que estava sendo intencionado. Mas eu já adianto que, para mim, eu tenho dificuldade de pregar, porque é difícil entender o texto. É curioso, né? Às vezes a gente fala, não, é só ler a Bíblia que resolve. Gente, não é fácil ler a Bíblia. Eu tenho feito isso um pouco com jovens, de forma um pouco mais detalhada, né? E a gente percebe a dificuldade, porque tem uma questão cultural. Esse texto foi escrito num outro ambiente. Foi escrito para um outro grupo de pessoas. Pessoas com culturas muito diferentes da nossa. O texto não replica 100% a conversa que aconteceu. Então a gente precisa de compromisso para tentar entender o texto e humildade para a gente ler. Então eu gostaria que você abrisse então João capítulo 3 e a gente vai fazer algumas considerações nesse texto. Talvez seja só para mim essa dificuldade de ler, mas não só ler, mas pregar o texto dos evangelhos. Mas eu convido você a olhar com humildade e respeito para esse texto. É um texto que a gente ouviu tantas vezes, inúmeras vezes, e que nos escapa muitas vezes detalhes da conversa que Jesus teve com as pessoas, que poderia estar tendo comigo, com você também. O texto começa assim: havia um fariseu. Veja, não é qualquer pessoa. A gente precisa adiantar que não é qualquer pessoa. Aliás, vale a pena eu fazer um preâmbulo aqui, abordar um pouco o momento de que esse texto foi escrito. Primeiro, provavelmente foi um dos últimos textos do Novo Testamento escrito, você sabia? Não o último, mas um dos últimos textos. Jesus já tinha morrido já há cerca de 30, 40 anos, provavelmente. Os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, já tinham sido escritos. João não escreve para o grupo de judeus apenas. Como a gente tem visto ao longo dessas últimas semanas, não só o pastor Manuel, mas eu também na semana retrasada toquei nesse assunto, o cristianismo, as escrituras, elas foram escritas num caldo cultural bastante complexo. E uma das interpretações, ou melhor, como é que eu posso dizer? Uma das linhas de conduta que eram tidas naquela época era o que a gente chama de pré-gnosticismo, ou gnosticismo, ou alguns vão dizer algo muito incipiente ainda, que na realidade é uma misturada de uma série de crenças, que alguns tentavam utilizar em benefício próprio, dizendo que para você ter essa iluminação, você precisa ter sido escolhido, e somente alguns foram escolhidos. O resto é resto, o resto segue quem foi escolhido. E havia uma dificuldade no entendimento de Jesus. Quem que era Jesus? Aliás, uma característica histórica muito normal, até o 3º século. Você vê as comunidades cristãs, elas surgindo a partir, né, da morte de Jesus, de forma mais volumosa, mas até o século 3, o século 4, pode dizer ali até o século, né, os anos 450,
muitas questões foram dirimidas, muitas questões sobre Jesus, quem era Jesus, se Jesus era divino, se não era divino. Então havia uma dificuldade de compreensão, que a igreja de Jesus ela foi elaborando. Esse texto de João, ele começa, assim como Paulo fez, como Pedro fez, corrigindo a rota do cristianismo. João faz isso também com alguns judeus, mas judeus helenizados. Não eram judeus raiz, o judeu da Judéia, eram judeus já misturados, que traziam consigo uma série de compreensão sobre Jesus equivocada, ou então sobre o cristianismo de forma equivocada. Aliás, nem ideia de cristianismo tinha naquela época. Então é muito difícil a gente localizar. Agora é interessante que Jesus fala com um mestre da lei, um fariseu, alguém que Jesus combateu, um grupo que Jesus combateu, que aliás a gente precisa reconhecer que os fariseus eram os melhores daquela época, era a melhor classe religiosa que tinha, eram aqueles que se preocupavam em aplicar, em ler, em conhecer a lei, diferente do que havia tido antes. Então era um movimento de resgate. A grande questão é que os fariseus não passaram disso. Quando Jesus chega, há muito conflito. Esse é um dos motivos, inclusive, que ele chama os fariseus, porque eram os melhores. Do ponto de vista religioso, eram aqueles que eram os mais cuidadosos com a lei. E Jesus chama esses para a interlocução. Então acompanha comigo, por favor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ele era o quê? Uma autoridade. Veja, não era qualquer pessoa, era alguém que sabia do que estava falando, supostamente sabia do que estava falando. A gente diz que ele era um dos principais. Algumas Bíblias vão trazer um dos príncipes dos judeus, que era um dos líderes, era uma forma do texto falar que era um dos líderes, era um mestre muito respeitado em Israel, provavelmente um homem muito rico. Quando Jesus é morto, quem tira ele da cruz, um deles foi Nicodemos. E Nicodemos leva a mirra, leva as substâncias para tratar do corpo de Jesus. Isso não era barato. Era um homem influente, era um homem que tinha entrada nas classes mais altas ali, era um erudito porque conhecia de cabo a rabo as escrituras, a lei, conhecia o texto bíblico. Embora fosse tudo isso, era um homem espiritualmente inquieto. Era tão inquieto que ele sai de noite e fala assim, no verso 2, este de noite foi até Jesus e disse, Rabi. A gente começa a pensar, é natural pelo contrário, é natural a gente olhar assim, ele foi de noite porque ele estava com medo. Não, ele foi de noite porque ele estava receoso dos outros líderes. Não, ele foi de noite. E a gente não consegue dizer que o texto está falando isso. A gente não consegue apresentar uma versão do texto com uma impressão prévia. Não, o texto não diz que ele estava com medo. Ele não diz que ele veio escondido. O texto, em momento nenhum, diz isso. A única coisa que a gente sabe do texto é que existe uma pergunta que perturba Nicodemos. Rabi, fala para Jesus, Rabi é mestre. Sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz. Se Deus não estiver com ele, é interessante a gente perceber que Nicodemos está procurando alguma coisa. Ele olha para aquilo e ele vê o que está acontecendo. E é inegável o que Jesus fazia. E para o judeu daquela época, entender que se ele via e participava desse movimento, ele estava vendo e participando do reino de Deus. É inegável para Nicodemos, fala, olha, isso tudo é muito especial, isso tudo é muito diferente, e só pode ser o reino de Deus.
que escondia nessa pergunta de Nicodemos? Essa é uma questão que a gente precisa colocar, porque o texto também não deixa claro. Provavelmente ele está fazendo a pergunta para iniciar uma conversa com Jesus. Veja, olha a dificuldade do texto bíblico, porque o texto não está dizendo isso para a gente. O texto coloca a questão, que ele vem e fala com Jesus, vê as obras que Jesus faz, vê o movimento que Jesus causa, fala que esse movimento é tão intrigante que só pode vir de Deus. É quase que aquele amigo ou amiga, irmão ou irmão nosso, que está lá fora e fala, nossa, Jesus é mó legal. Jesus faz uma diferença. Jesus é bom, é um mestre. Está dando para entender que Nicodemos olha o que está acontecendo e fala, olha, eu me atraí para isso. Isso me chama a atenção. Me parece interessante, parece ser de Deus esse negócio. E é exatamente o que as pessoas que estão à nossa volta, e muitas vezes nós percebemos, caramba, eu quero estar do lado de Jesus, porque Jesus era um cara bom. Jesus fez o que fez, Jesus apresentou o que apresentou. Nicodemos está nessa, ele não sabe muito bem. E é interessante que Jesus, na resposta dele, não responde, e aliás, a resposta dele é uma pergunta. Olha que curioso o texto. Ele pega e faz uma observação, Jesus fala, olha, de fato, em verdade eu digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Que conversa maluca! Eu preciso partir do pressuposto que Jesus sabia quem ele mesmo era. Nicodemos podia não saber quem ele mesmo era. Nicodemos podia não saber quem Jesus era. Mas Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia quem ele mesmo era. É isso que eu quero dizer. Jesus sabia que quem que Jesus era. Jesus sabia quem Nicodemos era. Está dando para perceber a dificuldade do texto? Interessante que primeiro, Jesus aborda assim, olha, reforça inclusive o que Nicodemos apresenta, olha, eu vejo o que está acontecendo, e o que está acontecendo só pode vir de Deus. E aí Jesus falou o seguinte, olha, ninguém pode ver o reino, porque para Nicodemos, aquilo que Nicodemos estava dizendo, era expressão do reino. Só que Nicodemos não havia nascido de novo. Jesus diz, se Nicodemos não havia nascido de novo, Nicodemos não podia ver o reino. Isso significa que aquilo que ele via era o reino? Não era o reino. Aquilo que Nicodemos supunha que era o reino de Deus, não era o reino de fato, porque só pode ver o reino, que Jesus fala, quem nascer de novo. Isso era tão intrigante para Nicodemos, isso era tão difícil, que a conversa continua esquisita. É interessante que Nicodemos parte de pressupostos. Ele fala assim, precisa acontecer isso, aquilo e aquilo para ser do reino. Nicodemos coloca critérios para que o reino se apresente. Nicodemos olha para a lei e fala, precisa acontecer tais e tais e tais eventos para que o reino de Deus se apresente. E eu vejo o reino de Deus se apresentando, é isso que Nicodemos está falando para Jesus no início. E o reino se apresentando por meio de você. No final das contas, Nicodemos está falando o seguinte, tá bom, eu vejo, eu tenho a impressão que é o reino, mas você, quem que você é? Eu sei o que você faz, mas não consigo perceber quem você é. Nicodemos trata Jesus com respeito, ele fala, Rabi, reconhece Jesus como sendo uma autoridade, mas não conhece Jesus, ou seja, Nicodemos tem uma percepção, algum conhecimento de Jesus, entretanto ele não conhece nada de Jesus, ele não sabe quem Jesus é, ele tenta colocar Jesus dentro de características, dentro de determinados perfis, ele tenta estabelecer critérios para falar assim, olha, o reino de Deus agora vem, não, o reino de Deus não vem, o reino de Deus está presente, não, o reino de Deus não está presente, esse é o Messias, não, aquele não é o Messias, então ele começa a adotar critérios.
É uma forma que a gente tem, inclusive isso não acontece só com Nicodemos, é uma forma que a gente tem de tentar controlar o sagrado. Porque se eu defino como o sagrado já não é mais sagrado. Quando eu coloco limites para o sagrado não é mais sagrado. E é isso que acontecia com aquele judeu. É isso que acontecia com Nicodemos. Aquilo que Nicodemos entendia como sagrado era tão definido e controlável por ele, que Jesus fala o seguinte: eu acho que você não entendeu nada, é importante você nascer de novo. E o que Jesus está querendo falar com nascer de novo? Tudo aquilo que você tem de bagagem não serve para você olhar o reino. Tudo aquilo que você traz de religiosidade não serve para você olhar o reino. Todos os critérios que você definiu como sendo critérios teológicos, filosóficos, ontológicos, não adianta, isso não define. Veja, é a conversa de dois homens extremamente cultos, com um grau de conhecimento profundo. Jesus é Deus. Nicodemos era uma autoridade. Nicodemos provavelmente estava falando assim para Jesus: Jesus, eu quero fazer parte desse movimento. Porque de alguma forma para ele, fazer parte do movimento é controlar o movimento. E Jesus fala para ele: você não entendeu nada, que o movimento de Deus não é controlado. A figura que Jesus usa de nascer de novo tem a ver com se tornar uma criança. Não sei se vocês percebem. Jesus falou em outros momentos: se você não se tornar como uma criança, você não pode ver o reino do céu, não é isso? É exatamente o que ele está falando, se você não nascer de novo. Aí ele pega e fala para um homem extremamente culto, reconhecido, influente, erudito, e fala: olha, você precisa nascer de novo. Se Nicodemos, com seu conhecimento, talentos, entendimento, posição e integridade, não pode entrar no reino prometido, em virtude de sua posição e obras, que esperança há para alguém que procura salvação por meio dessas vias? D.A. Carson é uma das grandes autoridades, se não é a maior autoridade em Novo Testamento, um estudioso muito, muito reconhecido. Ele fala exatamente isso. Nicodemos tinha conhecimento, tinha prestígio, tinha informação, tinha influência, tinha posição, era tido como um homem íntegro. Agora, se para esse homem íntegro não é possível isso tudo não é suficiente para que ele possa entrar no reino, quem dirá de mim e de você? Não se trata de ter, não se trata de possuir, não se trata de controlar, não se trata de saber, se trata de nascer de novo. Vamos continuar o texto aqui. Pode estar parecendo muito solto, e eu quero amarrar tudo isso que a gente está falando. Jesus respondeu: em verdade digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos volta e retruca: mas Jesus, como é que pode um homem sendo velho nascer de novo? Será que ele pode voltar à barriga de sua mãe? Jesus fala assim: Nicodemos, de novo, vou repetir para você. Na verdade, ou em verdade, essa é uma expressão clássica que a gente vê na boca de Jesus, que tem a ver exatamente assim: ó, Nicodemos, com certeza eu digo para você o seguinte, é exatamente isso que está querendo dizer: ninguém pode entrar no reino. Agora ele muda a palavra, ele não fala mais ver. Primeiro ele fala: ninguém pode ver o reino se não nascer. Agora ele fala: ninguém pode entrar no reino. Se você está vendo o reino, se você acha que você está vendo o reino, e acha que faz parte dele, nascer de novo seria o único caminho. Agora eu insisto para você, se você acha que você está vendo, menos ainda você pode entrar.
Fazer parte dessa realidade é completamente diferente de ver apenas. É como se Jesus estivesse forçando o entendimento de Nicodemos. Fala, Nicodemos, você não está entendendo. Você acha que só ver é suficiente? O que você vê não significa nada. Fazer parte desse movimento não basta estar comigo. Não basta sentar nos bancos das igrejas. Não basta andar com crente. Não basta parecer crente. Não basta parecer uma pessoa, ser reconhecido por outras pessoas como sendo crentes. E Jesus fala, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino dos céus, no caso antes ver, né? Se não nascer da água e do Espírito. E aqui Jesus aponta para a sua ressurreição. A água do Espírito tem a ver com o derramar do Espírito que acontece quando? No Pentecostes. Naquele momento os crentes seriam inundados, água seria derramada sobre, água, aqui é a ideia do Espírito, seria derramada sobre os crentes, e aqueles crentes teriam o quê? Visões, teriam o quê? A percepção adequada ao que é do reino. Nicodemos não era salvo. Nicodemos conhecia Jesus de ouvir falar. Nicodemos gostava de uma religião. Nicodemos, que é uma coisa muito interessante, a sociologia da religião apresenta o seguinte, a religião é importante porque ela dá senso de pertencimento. Nicodemos adorava ter o senso de pertencimento, de reconhecimento. Só que Jesus fala o seguinte, senso de reconhecimento e de pertencimento não é suficiente para estar comigo. Agora, Nicodemos, aquele que nasce da carne, ou seja, aquele que nasce da natureza humana, tem natureza humana, pode produzir o que a natureza humana dá. Agora, aquele que nasce do Espírito, é do Espírito. Aquele que tem natureza do Espírito, consegue enxergar o que o Espírito apresenta. Verso 7, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Jesus pega a nossa teologia, amassa e coloca de lado. Ele fala que a teologia não é importante? Não. Ele só fala que a teologia não é suficiente para conhecer o reino. E olha que ele continua falando, o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Você quer ter controle sobre o reino, se você não tem nem controle sobre o vento, você não sabe o que o vento vai fazer. Você vê o vento batendo na cortina, empurra a cortina para cá, a única coisa que você pode ver é o efeito do vento. Mas da onde o vento veio, se você não tem capacidade de olhar a natureza e controlar a natureza, você vai querer controlar o reino? Você que vai querer deter o controle sobre essas coisas? Nicodemos, se coloca no seu lugar. Quem que você pensa que você é? Eu reconheço que você vem com todo educado, com muitas palavras bonitas falar comigo. Você me reconhece como um líder. Você me reconhece de fato como um mestre. Você vê o que eu faço. Você reconhece em mim alguma coisa diferente, que você não sabe dizer o que é. Mas tudo isso não serve para nada. Sabe por quê? Porque de alguma forma você quer trazer para a sua mente, controlando aquilo que acontece, estabelecendo um padrão para que você creia. Não é racional, somente. Se você acha que você vai estabelecer uma relação de entendimento pleno sobre aquilo que é o reino, você está fora do propósito. Você não entendeu o caminho. Se você acha que você, lendo um monte de coisa legal, vai ser suficiente, se você acha que você fazendo um doutorado, um PhD, vai ser suficiente, se você acha que... É mais. Tudo isso é muito bom, é muito importante, mas isso não define o reino. Jesus continua, Nicodemos continua, mas como pode ser isso, Jesus? É como se Jesus tivesse tirado o chão de Nicodemos, porque aquilo no qual ele cria, toda a sua base de fé, já não funcionava mais, porque a base de fé dele é obedeça o Antigo Testamento, obedeça a lei.
E obedecendo a lei, você vai ter o reino. Cumpra as suas tarefas. Faça todas as festas. Cumpra todos os ritos. Seja obediente. Aí você vai ganhar. É uma relação de eu faço e ganho, não é isso? Não é para menos que Paulo trabalha a questão da graça. Fala, não depende de você. Não tem a ver com você. Não tem a ver com aquilo que você pode entregar. Não tem a ver com aquilo que você pode fazer para Deus. Não tem a ver com a sua capacidade de organizar. Não tem a ver com a sua capacidade de entender. Nicodemos, se você está com essa religião apoiada nessa estrutura, nesse fundamento que você está apoiado, você não vai poder ver o reino do céu. Só pode ver quem nasce de novo. Jesus continua. Eu lhes asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos. Agora, é uma questão aqui. Quem que estava conversando aqui? Jesus e Nicodemos. A gente não sabe se tinha discípulo de um, discípulo do outro. No início, Nicodemos fala, nós sabemos, é plural. Provavelmente Nicodemos não estava sozinho. Ou então, se ele estava sozinho, ele estava falando em nome de um outro grupo. Agora Jesus fala, ele resgata esse plural, vem no plural, vem no singular, porque ele toca o coração de Nicodemos, e depois ele volta no plural. Eu asseguro a você, fala para Nicodemos, nós quem? É ele o Pai? Ele o Pai e o Espírito? É ele o Espírito? Ele e os discípulos? É João escrevendo? Porque João está escrevendo 40 anos depois para um outro grupo. Talvez João estivesse falando para uma igreja e falou, o que eu estou falando para vocês agora, vocês não acreditam no que eu estou falando para vocês. Então existe uma dificuldade para a gente entender o que está rolando aqui. Os melhores estudiosos falam que aqui são palavras de Jesus. Eu asseguro a vocês que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas assim como vocês não aceitam o nosso testemunho, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho, eu lhes falei de coisas terrenas. Quais coisas terrenas? Do vento? Ou da salvação que acontece aqui? A intenção que eu tenho é que esse texto ele é construído dessa forma para deixar eu e você sem respostas. Para a gente saber que a gente não precisa de todas as respostas para conhecer o reino de Deus. Mas que o reino de Deus é conhecido pelo nascer de novo. Eu não sei se eu consegui ser claro. Não é um texto simples, para mim não é. O que a gente pode extrair da conversa de Jesus é um conflito com o próprio Nicodemos. Nicodemos apoiado nas suas bases religiosas para dar sequência na sua vida. Ele acha que ele vai ter o sucesso, ele vai ter o abraço de Deus, ele vai encontrar com Deus se ele seguir determinados ritos. E Jesus fala, olha, sai fora. Se você está apoiado nisso, você não vai ver. Menos ainda você vai entrar. No finalzinho ele fala, olha, falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês quem? Nicodemos? Os amigos dele? Os homens? Mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas, e vocês não creram nas coisas que são terrenas. Como vocês crerão se eu falar para vocês de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Pode estar confuso para você. A ideia é essa. A ideia é exatamente essa. Porque com a nossa estrutura de pensamento, a nossa forma de raciocinar o eterno, a gente não vai chegar a Deus. Às vezes a gente faz coisas para tentar alcançar de Deus algumas coisas que Deus fala, não aceito. A ação é minha, a ação não é sua. Para vir para o meu reino, eu trago, eu abro os olhos, eu mostro o caminho. Não é religião, não é um grupo de doutrinas. Eu abro os olhos. Jesus está tirando toda a prerrogativa da religião e do acesso a Deus de um religioso.
E eu proponho que Ele faça isso com a gente isso também. Hoje, com a gente isso também. Que Ele tire toda a prerrogativa de acesso a Deus que a gente acha que a gente tem, para que a gente receba a prerrogativa de Deus. Lembrei, enquanto preparava essa mensagem, e eu vou partindo para o final, de um livro chamado A Maldição do Cristo Genérico. Não sei quantos leram. Não é um livro recente, fazia um tempo que eu não lia, mas é o próprio Eugene Peterson, que eu também citei, né, a Bíblia que eu li recente, né, a paráfrase que eu li no momento de oração e de ofertório. É o mesmo, e ele escreve isso, abordando exatamente essa questão, a maldição do Cristo genérico. Não sei quantos de vocês já leram. A maldição se manifesta de diversas maneiras. Ele critica com isso a banalização de Jesus na espiritualidade atual, sendo uma versão diluída e utilitarista, que se afasta da revelação bíblica de quem Ele fez, de quem Ele é e do que Ele fez. Algumas das coisas que eu não vou citar todas, evidentemente. Primeiro, a gente tem uma espiritualidade, faça você mesmo. Você coloca na internet, né? Construa você mesmo o seu carro, construa você mesmo a sua casa, não tem isso? Né? Tudo você mesmo. E a gente traz para a gente essa espiritualidade, como se a gente pudesse construir uma espiritualidade para a gente. Olha o que ele fala, a maldição surge da ideia de que todos estão convidados a criar uma espiritualidade mais adequada a si mesmo. Isso me agrada, aquilo não me agrada. A igreja é de Deus, mas eu cultuo Deus em casa. O dízimo não é importante, eu vou gastar e dar do jeito que eu tenho. Existe uma construção individualista, uma espécie de uma customização desse cristianismo. A espiritualidade faça você mesmo. Pego pontos que me chamam a atenção, que me interessam, trago para a minha realidade e faço a minha realidade viver nessa suposta espiritualidade. É isso que a gente vê hoje. Infelizmente, a gente tem visto isso em igreja também. Olha outra coisa que ele chama, um Cristo genérico, propriamente dito, porque é moldado para desenvolver algum ideal ou justificar alguma causa das pessoas. Eu preciso me envolver com Jesus, porque Jesus ele era pró-pobres, e eu preciso agora me dedicar só aos pobres. Não, Jesus ele é anti-guerra, ele é pacifista, então eu sou pacifista também. Você torna a realidade do Cristo utilitarista, você traz para si parte do Cristo, como se aquilo fosse o todo do Cristo, que é o que Nicodemos estava fazendo. Nicodemos falava assim, olha, obedece tais critérios, e veja, Jesus, em momento nenhum, fala para Nicodemos deixar de fazer o que ele tinha que fazer. Jesus nunca fala para Nicodemos assim, olha, tem determinadas festas que você não precisa fazer mais, o que você não deve fazer mais. Jesus não fala isso. Jesus fala o seguinte, olha, tem alguma coisa errada com o seu coração. Não tem errado com o seu conhecimento, tem errado no seu coração. Esse Cristo é trazido para si para apoiar, suportar um ideal ou alguma causa. É alguém que serve aos nossos próprios interesses e pretensões. Cristo não revela mais Deus. Cristo serve para eu viver a minha vida. Cristo não apresenta e não leva mais a Deus. Cristo serve para quê? Para que eu me reúna com as pessoas. Para que eu tenha sentido na minha vida. No livro ele também fala uma desumanização de Jesus, porque torna mais fácil amar a ideia abstrata de Jesus, porque Jesus é santo, Jesus é bom, Jesus é isso, Jesus é aquilo, e eu preciso me importar com Jesus. Entretanto, não quer se envolver com o que Jesus se envolveu. Da mesma forma que ele toca a humanidade das pessoas quando vem, da mesma forma que ele toca a ruína das pessoas, da mesma forma que ele toca a pobreza, da mesma forma que ele toca a sujeira do ser humano. Não, a gente só quer a parte que Jesus é um monge, Jesus é um mestre de luz que eu preciso me aproximar, mas as atividades, as obras de Jesus eu não preciso fazer. Então eu pego parte do que é de Jesus, aquilo que não me interessa eu deixo de lado. Que tipo de discípulo que é esse? É isso que a nossa sociedade tem visto.
É exatamente isso que a sociedade da gente, os nossos amigos, e muitas vezes, infelizmente, nós fazemos. Não, isso é de Deus, não, aquilo lá pode ser até interessante, tal, mas não vou fazer. Mas Jesus falou para fazer tudo. Jesus falou para ter Ele como um mestre iluminado, sim, na linguagem de hoje, mas também falou para fazer as obras que Ele fez. A gente desumaniza Jesus muitas vezes. Aquilo que fez Jesus parecer com dor, sujo, porque Ele encostou a nossa sujeira, isso eu deixo de lado. Ele toca um outro ponto. Queremos um Deus glamuroso que satisfaça a nossa vaidade. Estamos sempre atrás de sinais espetaculares. Não, ali não acontece. Lá não é de Deus. Aquilo que eu estou vendo não é de Deus, porque não tem sinais espetaculares. Não existem grandes movimentos. Não, ali não é de Deus. Aquilo que a minha igreja está apresentando não é o que Jesus apresentaria, porque os instrumentos de comunicação não estão apresentando como verdade. Buscamos um ideal moral, novamente, colocando foco no comportamento humano. Eu preciso ser bom, eu preciso ser uma pessoa justa, eu preciso ser uma pessoa honesta. Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, não é suficiente, você precisa nascer de novo, não basta você ser uma boa pessoa, uma pessoa reconhecida. Colocamos no nosso foco todo no esforço próprio, ao invés da obra de Deus. Não adianta. Nascer de novo não depende do nascido. Uma criança não faz nada para nascer. Não existe ação de um indivíduo no momento do nascimento. Nada. O pai e a mãe, quando se relacionam, produzem um bebê, sem ação nenhuma do bebê. Jesus está falando exatamente isso para Nicodemos. O autor ele conclui assim: na realidade se trata da perda da centralidade de Deus. No fundo, a maldição do Cristo genérico é uma reorientação do foco de Deus, quando a gente precisa ter o foco em Deus. É uma reorientação do foco que tem que estar em Deus para nós mesmos. Agora nós somos os sujeitos e agentes de intervenção. Deus só está lá para me ajudar. Deus só está lá para fazer aquilo que eu desejo, aquilo que eu espero, aquilo que eu imagino na minha vida, Ele se cumpra. Deus é o meu ajudador. Agora Ele vai fazer aquilo que está. A gente perde noção do propósito. Enquanto o texto apresenta Jesus como sendo o próprio Deus. Falando, agindo, curando e ajudando. O texto apresenta um Jesus que se revela fisicamente, não só espiritualmente. Ao contrário do que muitas vezes a gente quer para nós ou as pessoas esperam. Jesus se revela nas condições da nossa humanidade. Para quê? Qual o objetivo de Jesus se revelar na nossa humanidade? Para que a gente fosse transformado. O texto fala que a obra de salvação é reunida e consumada no nascimento, na vida e na morte e ressurreição de Jesus. Ele é o caminho para a salvação. A salvação é obra de Deus, não é nossa obra. Não tem a ver com aquilo que a gente pode fazer. Não é algo que possamos realizar com os nossos próprios esforços. É Deus fazendo por nós aquilo que a gente não pode fazer. Por isso que é nascer de novo. A figura de nascer de novo é porque não depende de quem vai nascer. Depende de quem vai gerar. E quem gera é Deus. Gostaria que você considerasse isso. Revendo o seu cristianismo. Para que a gente reveja o nosso cristianismo. A gente toma verdades como sendo verdades que Jesus apresentou, mas as Escrituras não apresentam isso. Nicodemos era como eu e você, ele ia na igreja com a gente. Ele ia lá na sinagoga, ele ia todo domingo, todo sábado no caso, ele fazia boas obras, ele dava o dízimo, ele participava de todas as festas e eventos,
ele cumpria a lei, era um homem, assim, todo mundo reconhecia nele, era um homem bem-sucedido, era um homem inteligente, estudado, ele tinha tudo para dar certo, concorda? Ele tinha tudo para dar certo, só que ele tinha ideias erradas sobre Jesus. Ele tinha ideias erradas sobre Jesus, ele não conhecia Jesus de fato, ele conseguia ver o que Jesus fazia, ele conseguia perceber o que Jesus fazia, ele se aproximou do que Jesus fazia. É legal estar onde Jesus está, não é? Não é legal onde Jesus está atuando, quando Jesus está falando, mas isso não é suficiente. Por isso que o texto e o título da nossa mensagem são exatamente as palavras de Jesus. É necessário que vocês nasçam de novo. Jesus dizendo para os discípulos, para Nicodemos. É necessário nascer de novo. O texto de João, mais do que aclarar as nossas ideias, o nosso conhecimento, o texto de João, ele tira o nosso chão, assim como tirou o chão de Nicodemos. Nicodemos saiu dessa conversa certamente meio perdido. Cara, mas tudo aquilo que eu sempre acreditei não é suficiente? E Jesus falou para ele, não é. E eu coloco para a gente pensar hoje, tudo aquilo que você sempre acreditou de Jesus, é de fato suficiente da perspectiva que Jesus coloca? Da perspectiva que Jesus e as Escrituras colocam sobre Jesus? É uma pergunta que eu deixo. Cada um de nós, que a gente pense no nosso cristianismo. Que estilo de vida eu e você temos levado, que a gente desconsidera o que Jesus é. Ou a gente só pega a parte daquilo que é Jesus, porque interessa, porque é adequado para o meu andamento, porque as pessoas vão me ver bem agora. A gente precisa pensar nisso. Eu gostaria que vocês pensassem nisso nessa semana. Baixa a sua cabeça, por favor. É ruim quando a gente vai em algum lugar, né, ou para ouvir um texto, ouvir uma mensagem, e aquilo que é dito desestabiliza a gente. É muito ruim. E eu acho que foi isso que Jesus fez com Nicodemos. Se eu fizesse diferente com vocês, eu não estaria sendo justo com o texto. Porque o texto mostra Nicodemos perdendo a base de sustentação dele. E se eu fizesse com que você estivesse se sentindo muito seguro, eu estaria traindo o texto. É um texto que me tirou muito do sossego. Não só pela falta de informação ou do conhecimento que eu gostaria de ter mais. Talvez, quem sabe, chegando lá no céu, eu vá procurar com Nicodemos, falar, Nicodemos, explica direito esse negócio para mim, como que foi? O que rolou de fato naquele dia? Ou então falar para João, por que você colocou aquele texto na Bíblia? Que a gente saia bastante desconfortável daqui nessa manhã. Da mesma forma que Nicodemos saiu desconfortável, que a gente saia desconfortável. Desconfortável para a gente reavalie o nosso cristianismo, que a gente revise aquilo que a gente acredita, que a gente reveja se a gente está pegando só parte de Jesus. Porque se a gente está fazendo isso, a gente está traindo Jesus como Judas traiu, ficando só com o que é interessante ficar. Senhor, eu peço a Ti que o Senhor ilumine as nossas mentes e coração. Da mesma forma que Nicodemos foi confrontado, Jesus tornou desconfortável a situação dele, que esse momento esteja acontecendo hoje aqui também, mas para que a gente cresça, para que a gente seja mais justo com aquilo que Jesus é, com quem Jesus é, sabendo daquilo que Ele fez e pode garantir para a gente.
Dá-nos a percepção, Senhor, de que ao longo da semana a gente note o quanto a gente tem pegado só partes desse cristianismo que o próprio Cristo propôs para a gente, deixando de lado elementos fundamentais para o nosso desenvolvimento. Ajuda, Senhor, a gente. Se há alguém aqui, mesmo que tenha nascido na igreja, tenha nascido num berço evangélico ou cristão, mas que esse alguém não nasceu de novo, que ele encontre novo nascimento em Cristo, que é uma ação que é tua, que é só o Senhor que pode fazer. Que haja compreensão, Pai, da nossa parte, de que a gente é limitado mesmo. Aquilo que a gente poderia fazer, a gente não faz. Quiçá fazer aquilo que era necessário para que a gente tivesse um encontro contigo. Então abra os nossos olhos, Pai. Que haja um mover do Teu Espírito na nossa comunidade, nesse tempo agora, eu te peço, no nome de Jesus. Amém.